Agora sim, a gente vai tratar sobre a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Aqui nessa aula a gente vai tratar sobre a ADI genérica, que é a que já caiu com mais frequência na segunda fase, quando foi cobrada uma ação do controle. E para a gente tratar da ADI, a gente vai fazer uma passagem breve sobre as noções básicas de controle de constitucionalidade, porque eu vejo que muitos de vocês que vão prestar a segunda fase têm muito medo de que caia uma ação do controle, de que caia uma ADI, uma ADC, uma DPF. E a partir do momento que a gente entende, que a gente relembra para que serve o controle de constitucionalidade, por que ele existe, e a gente faz a passagem ali dos aspectos constitucionais e dos aspectos legais da lei das ações do controle, fica muito mais fácil da gente entender quais que são os requisitos, por que aqueles requisitos existem para fazer a sua ação direta. E traçando um parâmetro geral aqui do controle, para a gente entender a ADI, afinal, o que é o controle de constitucionalidade, para que ele serve? A pirâmide normativa de Kelsen, que você deve se lembrar bem da sua graduação, ela nos traz que a Constituição Federal, a Constituição de um Estado, ela está ali no topo, no ápice da pirâmide normativa. Isso significa que nenhum outro ato hierarquicamente inferior à Constituição pode conter alguma disposição que contraria uma norma constitucional. Considerando isso, o Estado precisa de algum instrumento de fiscalização de compatibilidade dessas normas hierarquicamente inferiores à Constituição com a norma superior, que é a própria CF. Por causa dessa necessidade de fiscalização da compatibilidade das normas com a Constituição, o controle de constitucionalidade aparece como um instrumento que vai realizar essa fiscalização. Ou seja, a função do controle é fiscalizar se outras normas, se outros demais atos normativos do poder público estão ou não compatíveis com a Constituição. De modo geral, o controle de constitucionalidade vai fiscalizar a compatibilidade das condutas em geral do poder público com a Constituição Federal. Normalmente, essa conduta vai ser um ato normativo. Portanto, o controle de constitucionalidade Portanto, o controle de constitucionalidade é justamente essa fiscalização que o poder público exerce, se as emendas constitucionais, se as leis, se os outros atos normativos, como emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, são compatíveis ou não com a Constituição daquele Estado. Se não houver essa compatibilidade, o controle precisa ter um instrumento ou alguns instrumentos que sejam hábeis a retirar, a banir essas condutas contrárias à Constituição do ordenamento jurídico. Nesse sentido, surgem as ações do controle, cada uma com suas particularidades, conforme a gente vai ver as particularidades da ADI genérica agora. Dentre as ações do controle de constitucionalidade, a ADI é aquela que tem como objetivo declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, seja ele federal ou estadual. Ou seja, por meio da ADI, a gente vai discutir uma conduta pública e essa conduta ela vai ser um ato normativo federal ou estadual que esteja em desconformidade com a Constituição Federal. Ou seja, o parâmetro da ADI sempre vai ser a Constituição Federal. Então, quanto ao endereçamento da ação, quanto à competência para conhecer a ADI, nenhum outro órgão é mais adequado para receber a ADI do que o STF. Ou seja, se cair uma ADI na sua peça, se for ação direta de inconstitucionalidade, você não tem que ficar com medo, você tem que ficar muito feliz porque o seu endereçamento já está garantido. Se você vê lá que está te contando um caso de que uma lei ou um ato normativo federal ou estadual está infringindo algum dispositivo da Constituição da República, então você vai direcionar a sua ADI diretamente para o STF, porque segundo o artigo 102.1a, é o próprio STF que é competente para conhecer a ADI. A ADI genérica, assim como as outras demais ações do controle concentrado, exceto a DPF, que tem uma lei própria, ela é tratada pela Lei 9868 de 99. A 9868, assim como as outras leis que a gente falou aqui, da ação popular, do mandado de segurança,
também é uma lei pequena, é uma lei que precisa estar bem marcada, que precisa te acompanhar lá no dia da prova, que você precisa fazer a leitura atenta dela. Você fazendo a leitura atenta e conhecendo bem os dispositivos da 9868, não tem como você se perder ali na hora de colocar os requisitos da sua peça. Como ela é uma inicial, assim como o MS, assim como a ação popular, ela vai seguir os requisitos do artigo 319 do CPC e seguintes, que tratam ali dos requisitos de uma petição inicial, né? Que precisa ter o endereçamento, o preâmbulo, as partes, o pedido, a causa de pedir. E especificamente, por ser uma ação direta de inconstitucionalidade, você vai seguir o regramento próprio da Lei 9868. Em relação ao polo ativo, ou seja, quem que vai ser o autor da sua DI, eu imagino que a essa altura você já leu bastante, você vai reler quem são os legitimados ali do artigo 103. O artigo 103 precisa estar muito bem marcado, você precisa identificar ali quais que são as mesas, quais que são as autoridades, se lembrar bem ali do PGR, se lembrar da diferença dos legitimados que são universais, ou seja, aqueles que não precisam demonstrar o requisito de pertinência temática, se lembrar dos legitimados especiais que precisam demonstrar essa pertinência, e além disso você precisa considerar a capacidade postulatória do legitimado. Tudo isso você vai conseguir identificar com a leitura atenta, com a marcação adequada, tanto do artigo 103 da CF, quanto do artigo 2º da 9868. Quanto aos seus pedidos, é importante você lembrar que cabe pedido cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, com base nos artigos 10 a 12 da 9868, que também precisam ser marcados. Outros pedidos específicos ali que você precisa lembrar para colocar na sua DI é tanto a intimação do AGU quanto a intimação do PGR. Tá, mas qual que é a função de cada uma dessas autoridades dentro do controle concentrado para que você não se confunda ali nos seus pedidos? Você vai pedir a intimação do AGU para quê? Para ele se manifestar sobre o ato impugnado, sobre a constitucionalidade daquele ato impugnado. Ou seja, a figura do advogado-geral da União, ela exerce o papel de defesa do ato impugnado dentro da ação direta. E você não pode confundir a figura do AGU com a figura do PGR. O PGR é o procurador-geral e ele é uma das autoridades legitimadas a proporem as ações do controle lá do artigo 103. No caso de o PGR não ser o autor da sua ação, ou seja, vamos supor que o enunciado te deu um caso que um partido político identificou uma inconstitucionalidade e é esse partido político que quer propor uma ação direta. Nesse caso, sendo uma outra autoridade ou uma outra instituição a autora da ADI, o PGR vai precisar ser intimado, ainda que ele não figure no polo ativo da sua ação, para emitir um parecer sobre a matéria que está sendo discutida. Diferentemente do AGU, que tem a função de defesa do ato impugnado dentro da ação direta, o PGR ele nada mais é do que a figura que vai ali se posicionar, porque ele poderia também ser autor, vai se posicionar como interessado, dizendo qual que é o parecer dele sobre a matéria. E por fim, pessoal, como identificar lá no seu enunciado se é uma ação direta de inconstitucionalidade ou não, se é uma ação do controle ou não. Vocês fiquem tranquilos em relação às questões de identificação, porque pelas análises que eu fiz, todas as vezes que a FGV cobrou uma ação direta de inconstitucionalidade, ela deu alguma pista ali no enunciado, dizendo propõe uma ação para defesa da Constituição Federal, propõe uma ação concentrada, até esse termo concentrado a FGV já utilizou. Então, se você tem em mente essas noções de controle que a gente resgatou, de para que serve o controle, qual que é a função do STF no controle de constitucionalidade, como guarda da Constituição Federal, não tem como você errar, não tem como você ficar com medo de que caia uma ADI. Porque você vai saber que o endereçamento da ação direta vai ser para o STF, porque você conhece a função de guardião constitucional do Supremo. Aqui eu procurei deixar bem claro o que você precisa saber
quais são os critérios que você precisa ter em mente para a boa construção dessas peças. Agora, como a gente vai construir, como a gente vai fazer juntos, como eu faço as minhas peças, a gente vai ver juntos no curso intensivo, porque agora, nessa época que esse evento está sendo gravado, a gente está praticamente 4 semanas da segunda fase do exame de ordem. Eu imagino que vocês que estão estudando há mais tempo, de vocês que ou provavelmente já fizeram um cursinho maior, ou estão aí buscando como praticar nesses últimos 30 dias. A gente sabe que material de cursinho, material grande, videoaulas extensas, a gente não vai conseguir acompanhar durante esse tempo. E a minha intenção é tranquilizar vocês que, apesar de ser um prazo curto, a gente já passou por muitas coisas agora nessa fase de pandemia, mas eu quero tranquilizar o coração de vocês. Com treino, que com técnica vai dar tempo, dá tempo de ver as peças principais, dá tempo de fazer as revisões sobre os aspectos principais. E no início dessa aula, no primeiro módulo, eu contei para vocês a minha história, o que aconteceu comigo na época da OAB, as coisas que eu errei, onde eu pequei, para ter sido reprovada lá atrás, 6 anos, quando eu fiz a minha primeira, segunda fase, e onde eu acertei, o que eu fiz de melhor quando eu finalmente consegui ser aprovada. Eu tinha pouco tempo, então eu sabia que eu não ia conseguir fazer um curso grande, confiar ali nas matérias que o curso de várias horas ele estava me oferecendo. Eu precisava de estratégias, de entender o que eu realmente precisava fazer, como eu ia me direcionar para abranger ali dentro do menor tempo possível o que eu realmente precisava saber. E isso, ainda mais, eu precisei aperfeiçoar quando eu fui estudar para a prova de procuradoria, que eu contei para vocês que entre os estudos para cargo de analista até a adaptação para a procuradoria, eu tive menos de 45 dias para estudar peças de direito urbanístico, peças de direito público de modo geral, constitucional, administrativo. Então, eu não comprei um cursinho grande porque eu sabia que não ia dar tempo. Eu confiei no meu direcionamento e, graças a Deus, deu certo. Depois da minha experiência de reprovação na OAB, depois da minha experiência advogando, estudando para outras provas que eu já estava estudando antes, eu consegui criar ali o meu método, a minha estratégia de como me direcionar em pouco tempo para fazer o que eu precisava dentro daquele tempo. E, assim, durante essa época em que eu tive contato com os alunos, durante esse ano, durante esse período de pandemia, eu pude perceber uma ansiedade muito grande, muito forte, que é uma ansiedade que eu vivi quando eu estava saindo da graduação, que é uma ansiedade que eu vivi quando eu estava prestando prova de procuradoria, e eu percebi que era tempo, finalmente, eu compartilhar o que eu tinha aprendido, como que eu apliquei, como que eu consegui conquistar a aprovação que eu pretendia. Vendo a ansiedade dos alunos, eu decidi que não era mais tempo de guardar as coisas que eu aprendi só para mim, que é tempo de compartilhar e que, principalmente, além de compartilhar, é tempo de tranquilizar o coração de vocês. Nos últimos dias, nesses dias que esse evento está sendo organizado, que a gente organizou tudo com muito carinho, tentando convidar o maior número de pessoas possível, tentando atingir as pessoas que realmente precisam desse material, que precisam desse conteúdo. Durante o tempo em que esse evento está acontecendo, muitos alunos estão me procurando e perguntando a respeito do curso, perguntando acerca da possibilidade de ter acompanhamento pessoal. Outras pessoas me procuraram no meio do ano pedindo acompanhamento pessoal e conversando com vocês e me organizando. Eu consegui agora preparar esse curso de 4 semanas para vocês. Graças a Deus, entre muito material, entre muito estudo, que agora a responsabilidade é maior ainda, que eu não estou estudando só para mim, só para as minhas provas, eu estou estudando para as provas de outras pessoas. É como se eu tivesse indo fazer a OAB com vocês. Então, eu espero de coração que quem vier no curso faça o melhor proveito, mas que quem não conseguir vir, quem não conseguir se matricular nesses próximos dias, aproveitem o conteúdo dessa aula, aproveitem para treinar, marquem no material de vocês, pesquisem sobre as informações que eu trouxe aqui e, acima de tudo, pratiquem essas informações, façam as peças, exercitem a capacidade de vocês de lidarem com o enunciado, de identificar as informações no enunciado.
E com muita alegria, hoje, no final dessa aula, eu estou abrindo a turma, eu estou abrindo as inscrições para o intensivo de 4 semanas, porque eu quero muito que quem ainda não conseguiu vir no acompanhamento comigo, venha para o curso. Eu fiz de tudo para conseguir colocar o curso no valor mais acessível possível, um valor totalmente mais acessível do que o acompanhamento pessoal. Eu consegui colocar o curso de Black Novembro, esse curso intensivo para você acertar a peça dentro dessas 4 semanas por R$ 197. Parece até mentira, né, gente? Porque comparado aí com o valor de cursinho que vocês comprariam agora, que a gente sabe que não tem como concluir um curso agora de muitas horas, eu vou conseguir fazer esse método mais enxugado com as técnicas de identificação para colocar no nosso curso. E além dessa condição especial, eu vou entregar para você um bônus que vale muito mais do que o meu curso, que é a novidade dos 5 primeiros alunos que se matricularem na turma do curso de 4 semanas vão ganhar o meu acompanhamento pessoal. Eu consegui fazer isso porque desde o meio do ano para cá, muitas pessoas vinham me mandando mensagem falando sobre acompanhamento e eu realmente não conseguia atender. Muitas pessoas não sabem como que funciona o acompanhamento, por que que o meu acompanhamento é diferenciado, por que que eu consigo fazer dentro desse menor tempo. Você tem uma abrangência maior de como você vai acertar a sua peça. Eu decidi colocar os 5 primeiros dentro do meu acompanhamento para eles terem um contato pessoal comigo, em que eu ensino aspectos subjetivos e objetivos de realizar a sua prova. Ou seja, você vai descobrir, além de como fazer a leitura do enunciado, como identificar a peça, você vai descobrir como eu me organizo, quais que são as minhas técnicas mentais de realização de provas, de estudo para provas. Ou seja, com esse bônus, além de te ajudar a acertar a peça da OAB, do 31º exame, você vai sair pronto, você vai sair muito mais preparado para fazer qualquer outra prova de concurso. Aqui eu quero fazer você acertar a peça da segunda fase constitucional, mas quem vier no meu acompanhamento vai saber também os métodos que eu usei para passar nas outras provas, dos outros concursos que eu já fiz e que eu já fui classificada. E é isso, gente. No momento que essa aula for compartilhada, no momento que os alunos inscritos receberem o link para acesso da parte final da aula, eu vou abrir as inscrições, vou mandar no e-mail para vocês certinho as condições, qual que é o prazo de matrícula. Provavelmente na quarta-feira eu já vou fechar as inscrições, porque eu realmente não posso pegar um volume grande de alunos, principalmente porque eu vou ter esses 5 felizardos, esses 5 alunos especiais aí que vão ter encontros pessoais comigo para eu entregar as minhas técnicas. Então é isso, gente. Eu estou muito, muito feliz com essa notícia. Eu espero que você aí do outro lado também fique feliz. E independente de qualquer coisa, ainda que você não consiga ter a oportunidade de vir no curso ou de conseguir essa vaga para o acompanhamento comigo, eu quero que você aproveite de verdade essa aula, esse material gratuito que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação. Eu escrevi essa aula com o coração, como se fosse eu indo fazer a prova da OAB, assim como eu estou desenhando esse curso, assim como vai acontecer no meu acompanhamento pessoal. E mesmo que você não tenha a oportunidade de vir junto comigo, eu quero que você faça assim como eu, que você faça a prova com o seu coração, que você leve essas últimas 4 semanas com o seu coração, que você tenha paz, que você tenha tranquilidade, porque só a gente sabe, só a gente que estuda, só a gente que depende de datas de provas, de manifestações oficiais de órgãos, só nós sabemos como que é a pressão, a ansiedade de depender de manifestações, de situações que não dependem da gente, que não estão sob o nosso controle. Mas eu quero que você tenha confiança, que você tenha muito amor para fazer essa prova, que você saiba que você está investindo numa nova etapa, numa nova fase da sua carreira, você está investindo tempo, você está investindo energia, você está investindo dinheiro. Então, eu quero que você saiba que, independentemente de quando você passar na prova, esse foi um conselho que eu recebi quando eu estava estudando, de um professor, quando eu estava estudando para a segunda fase. Quando você passar na OAB, quando você tirar a sua carteira, ninguém vai te perguntar quantas
provas do OAB você fez? Em qual exame de ordem você passou? Vão te perguntar se você é um advogado ou não. Então, a minha intenção aqui é que você seja um advogado, mas, acima de tudo, que você seja um advogado com paz, com saúde, com tranquilidade. E é muito amor que eu coloco no meu método, que eu vou entregar no meu método para vocês estudarem junto comigo e para, com certeza, quem estudar junto comigo, passar nessa segunda fase, passar nesse 31º exame. Então, fiquem com Deus. Quem está se matriculando, já seja muito bem-vindo. Eu estou esperando aqui desse lado, junto dos aprovados. E você que ainda não se matriculou, a gente está aqui te esperando. Vem com tudo.